Ei pessoal do 7º ano, tudo bem? Eu espero que sim, espero que todos estejam aí acompanhando as nossas videoaulas direitinho. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, tá? Estou aguardando, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características do Renascimento. Para melhor compreender, o Renascimento, nós vamos apresentar de modo simplificado algumas de suas características. Acompanhe aí comigo. Entre outras obras, o mecenato tinha uma função política, tanto para a burguesia como para o clero e nobreza. Tanto é que a maioria das obras de arte do período são relacionadas com temas religiosos. E uma das principais características artísticas e filosóficas do Renascimento é o humanismo, que tem como base abolir a tradição medieval de buscar novas raízes e elaboração de uma nova cultura, baseada na valorização do ser humano, e com apoio na filosofia, poesia, matemática e eloquência. Uma das principais características dos humanistas era o antropocentrismo, o homem no centro de suas ideias, exaltando o indivíduo, os feitos históricos, a ação do homem, suas capacidades físicas e intelectuais. Isso ia de confronto com o teocentrismo do clero, que colocava Deus no centro do mundo e determinava a imperfeição do homem. E que fique claro, na visão antropocêntrica, o homem produz conhecimento através da razão, que por sua vez é dada por Deus. O renascentismo não nega Deus. Deus nos dá a razão, e é através dela e do empirismo que o homem consegue entender o mundo e a obra de Deus. Outra característica é o naturalismo, ou seja, a valorização da natureza nas obras de artes e, claro, o resgate da cultura clássica greco-romana, que foi a maior fonte de inspiração para o período. No campo das artes, destacam-se artistas como Petrarca, Boccaccio e pintores como Giotto, Botticelli e as Tartarugas Ninjas, Donatello, Rafael, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Esses dois últimos representam o auge do renascimento artístico italiano e merecem um vídeo próprio em outra ocasião. No campo da ciência, a produção do conhecimento era pautada na razão e no empirismo. Razão, neste caso, é a linguagem matemática. O artista passa a pensar e planejar os seus quadros, inovando com técnicas como o ponto de fuga, a perspectiva, o chiaroscuro e a pintura a óleo. Além do empirismo e a experimentação feita pelo próprio homem, experimentações essas que levarão a um grande avanço da astronomia, com Nicolau Copérnico. Ele afirmou que a Terra e outros planetas giravam ao redor do Sol. Essa teoria foi denominada heliocêntrica, e em confronto com a teoria geocêntrica da Igreja Católica, que afirmava que o Sol e todos os demais astros giravam ao redor da Terra. Copérnico teorizou e faleceu antes que sua teoria fosse comprovada por Galileu Galilei, que através da observação e experimentações, através do uso do telescópio, chegou à confirmação da teoria heliocêntrica de Copérnico. E quanto a esses artistas, pensadores e filósofos cientistas, o que pensavam disso tudo? Que partido tomavam? Pensavam por si mesmos ou eram instrumentos dos seus financiadores? Os humanistas eram voltados para a renovação dos estudos universitários, indo contra os preceitos e dogmas do clero, que pregavam a submissão do homem diante de Deus, e também a orientação do clero e tutela da nobreza. Dessa forma, esse grupo de humanistas passou a ser visto como preocupação, tendo início a perseguição de artistas. Dante Alighieri e Nicolau Maquiavel foram exilados, Galileu foi preso e torturado, teve que se retratar, Giordano Bruno condenado à fogueira e Thomas Moros decapitado. E quais eram seus crimes? Pensar diferente do clero e da nobreza. Isso para ficarmos em alguns casos famosos. Outros humanistas buscavam refúgio nas grandes famílias de mecenas, ou até da própria Igreja Católica, o que lhe ocasionavam grandes constrangimentos e humilhações. Uma das grandes contradições dos artistas humanistas era que eles pregavam uma certa liberdade e individualismo, mas viviam sob a tutela de famílias ricas e não mostravam, aparentemente, um posicionamento político. Mas era a única maneira de desenvolver seu trabalho artístico. Para alguns, essa liberdade e confrontos de ideias foi pago com a morte. Outros, como Camões e Michelangelo, significou um final de vida amíngua. O posicionamento político de artistas e filósofos só ocorreria de maneira decisiva no Iluminismo. Felizmente, o legado artístico, filosófico, científico desses humanistas atravessaram séculos,
superaram a censura e chegaram à nossa época, para que possamos estudá-los, apreciarmos e nos maravilharmos com tanta beleza e divindade artística. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na leitura feita na página 90 sobre as principais características do Renascimento, na 91 sobre o humanismo, 92 sobre a arte e técnica do Renascimento, o Renascimento italiano, na página 93 sobre as fases do Renascimento, e na 97, sobre a expansão do Renascimento, falando um pouquinho sobre os escritores, os pintores e também sobre os cientistas do Renascimento. Sobre a obra destacada de Michelangelo, na página 96, vamos responder às questões do Dialogando. Letra A. A cena representada é estática ou sugere movimento? B. Pode-se perceber o realismo na representação da figura humana? Justifique. Que valores renascentistas estão presentes no afresco? Respondendo à letra A imagem sugere movimento, como se pode notar observando os corpos, as vestes e os gestos dos personagens. Na letra B, sim, podemos perceber o realismo, pois o artista esforçou-se para reproduzir com fidelidade as formas, os gestos e as expressões humanas. Letra C. Os valores renascentistas presentes são o individualismo, basta ver a singularidade de cada corpo retratado, o feminino e o masculino. O antropocentrismo na cena, Cristo é mostrado como um homem de formas exuberantes, musculoso, viril, o corpo como fonte da beleza e não de pecado como na Idade Média. Os corpos dos personagens são pintados de modo a impressionar o observador. Então, pessoal, espero que tenham acompanhado direitinho através do vídeo, através das leituras feitas, da atividade também. Espero que vocês tenham compreendido, a nossa aula de hoje. E caso não tenham dúvida, estou à disposição no e-mail e pelo WhatsApp. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.